Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. E no quadro Mente em Foco desta terça-feira, nós vamos continuar falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Na semana passada, nós falamos sobre a diferença e o que são as obsessões e as compulsões. Hoje, nós vamos falar sobre as causas do TOC e também o que pode ser feito para se tratar este problema. Mais uma vez, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a psicóloga Raquel Ricciardi, que vai falar um pouco para a gente sobre esse assunto. Mais um pouquinho com a gente. Raquel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigada a vocês. Muito bem, Raquel, vamos lá então. Semana passada você explicou pra gente a diferença entre as obsessões, que são mais os pensamentos, e as compulsões, que são as atitudes. Mas tudo tem uma causa, tudo tem uma razão de ser. O que acaba causando o TOC na grande maioria das pessoas? Tá. O TOC, durante muito tempo, foi considerado uma doença raríssima. Por quê? A minoria procurava tratamento. Então, hoje tem uma procura maior de tratamento, mas ainda é pouca, né? As pessoas hoje ainda sofrem caladas, têm vergonha de contar os seus pensamentos, vergonha de contar os seus rituais, então acabam sofrendo bem caladas, assim. Aponta que do primeiro sintoma que o paciente teve até ele ir procurar ajuda, até ele ir procurar um tratamento, é 8 anos. 8 anos entre o primeiro sintoma e ele ir procurar tratamento. Então, teve um estudo recente que apontou que o TOC atinge 2% da população. Isso representa 1 entre 40 pessoas tem TOC, né? Isso dá mais do que esquizofrenia ou outros transtornos mentais graves aí, né? Ou seja, é comum mesmo. Então, assim, ó, eu acredito que se mais pessoas procurarem ajuda, esse número tende a aumentar, porque muitas pessoas ainda não procuram ajuda por vergonha, por achar que... não entender que é uma doença mesmo, achar que é frescura, que é mania, aquela pessoa chata, então acaba não procurando ajuda, né? E é considerado hoje o TOC entre as 10 profissões que incapacitam profissionalmente. Porque é aquele nível que a pessoa realmente não consegue trabalhar, que ela fica incapacitada mesmo, porque ela está presa totalmente aos rituais. Então está considerado entre as 10 profissões, né? Entre as 10 causas. O que, por exemplo, pode impossibilitar uma pessoa de trabalhar por conta do TOC? Ela não consegue sair de casa por conta dos rituais. Então, por exemplo, ela tem ela tem pensamentos de que ela pode se contaminar, ela pode ficar o dia inteiro tomando banho, ela não consegue trabalhar. Nossa. Ela pode ficar checando tanto e verificando que ela não consegue sair de casa, né? E assim, o TOC, ele atinge tanto homens quanto mulheres, crianças, né? E de todas as etnias, só que o pico mesmo de ter o TOC é entre 20 anos. A partir dos 20 anos. Quando a pessoa está com 20 anos, assim, que tem o pico mesmo, não que ela vá procurar ajuda, viu? Que ela pode demorar um tempo, mas que ela começa a desenvolver, já fazer os rituais em torno de 20 anos. Então, qual que é a causa, né? Porque muita gente fala assim, nossa, ele aprendeu, adquiriu isso na infância, porque o pai era muito rígido, a mãe tinha mania de limpeza. Tudo é trauma, né? Todas as pessoas acabam justificando como trauma. O TOC não é isso. Ele é neurobiológico, então é uma interação de problemas neurobiológicos mais o ambiente em que ele esteja. Então, são essas duas situações, não tem nada a ver, porque muita gente fala, que o pai era muito rígido, a mãe tinha muita mania de limpeza, então o filho também ficou, não tem nada disso. E o que acontece? Muitos pais se culpam, né? Chega, né, quando eu atendo adolescentes, ou até mesmo tem crianças que já têm, o pai se culpa muito, na verdade, não é culpa dos pais. Os pais, nada que os pais façam vai fazer o filho ter TOC ou não. É a interação desses dois fatores, né, como eu te disse. Então já é um problema que vem incrustado na cabeça da pessoa e aí o ambiente também acaba prejudicando. Que problemas no ambiente que podem acabar aumentando os sintomas, se é que eu posso dizer assim?
Ó, aumenta os sintomas, mas talvez os familiares ao redor não conseguem entender aquilo, brigam com o paciente, questionam, mas isso não vai acontecer, para de pensar isso é bobeira, eu não vou morrer, ou você não vai contaminar. Só que esses pensamentos para o portador, ele não tem controle. Ele entende muitas vezes, ele entende que não tem sentido, mas ele não tem controle, ele não consegue se desfazer desse pensamento. Então, os problemas familiares muito que tem é esses. A família começa, até mesmo por aquela situação de não saber mais o que fazer, do filho ficar horas tomando banho. O que acontece? Às vezes a pessoa está dormindo, ela acorda, ela pensa, nossa, a cozinha esqueci alguma coisa, a torneira ligada. Ela levanta, aí ela começa a verificar tudo, ela perde sono, ela acorda a casa inteira, ou ela começa a faxinar de madrugada. E os que estão ao redor ficam meio perdidos, né? Tem que procurar tratamento, porque o toque sem tratamento não tem solução, ele só vai se agravando cada vez mais ao ponto da pessoa ficar incapacitada mesmo, ela não consegue, ela fica presa aos rituais dela. E sobre os tratamentos? A gente sabe que a terapia, lógico, auxilia muito, mas existe um conjunto de ações que podem diminuir. O toque, ele acaba com os tratamentos ou não? A doença é crônica, então não é que você tem toque hoje, amanhã você não tem mais. Não, a doença é crônica, é como se você tivesse, eu falo que algumas doenças mentais que são crônicas, depressão, a bipolaridade, o toque, você tem que olhar para como se tivesse uma diabetes, uma pressão alta. Você tem que cuidar o resto da sua vida. Se você cuidar, se você tomar medicação, você não vai ter os sintomas, ela não vai atrapalhar a sua vida, mas você ainda tem ela, você tem que cuidar. Então, assim, o tratamento do toque, ele é medicamentoso e terapia. O medicamento vai ajudar a baixar o nível de ansiedade muito grande, né, em quem tem toque. Só que assim, os portadores de toque, os remédios para quem tem toque, demoram um tempo maior para fazer efeito do que os outros transtornos mentais, né? Então, às vezes as pessoas não têm paciência, não tá adiantando, eu já vou largar. Não, tem que ter um pouquinho de paciência, demora em torno de 3 semanas. Só o medicamento adianta? Não, tem que fazer terapia. Por quê? O que a gente faz na terapia? Como que a gente trabalha junto na terapia, né? A terapia pode dar uma qualidade de vida para o paciente em torno de 80%. Ele pode ter uma qualidade de vida maior. Em determinados casos, a pessoa tem uma qualidade de vida normal, ela some todos esses comportamentos, todas essas compulsões. Então, assim, como que a gente trabalha? A gente vai trabalhar com o paciente, a encorajá-lo, a não fazer esses comportamentos, a não fazer os rituais. A gente vai treinar o paciente a identificar esses pensamentos, a identificar essas crenças, a questionar. É real? É real isso na minha vida? É imaginário, né? Então, assim, ele vai treinar, a gente vai educar, fazer o paciente entender esses pensamentos, entender essas obsessões. A terapia, ela é um processo longo nesse tratamento, mas tem que ter os dois, funciona. Assim, a qualidade que a gente dá de volta pro portador, pro paciente, é absurda, assim, ele volta a ter uma vida normal e a satisfação dele de se ver livre desses rituais, né, não se ver mais preso, ele até consegue ainda, ele até tem um pouco dos pensamentos, mas ele consegue, ele tem forças para não praticar, para não fazer os rituais. Isso, né, alivia, né? Alivia completamente. E você falou, inclusive, que é muito comum, na semana passada você falou que é muito comum o toque acabar aparecendo para as pessoas e é um dos principais transtornos de ansiedade. No programa da semana que vem, nós vamos continuar falando sobre os transtornos de ansiedade? Não. Não? Não. Vamos então cortar Sim. o assunto ansiedade. Nós vamos falar sobre um outro assunto que também tem se tornado muito comum, que alguns acabam achando que o tratamento é muito complicado, mas na verdade não é. O que nós vamos falar na semana que vem? Nós vamos falar sobre a esquizofrenia, que eu acho que o pessoal ainda tem muito
uma imagem, né, sobre um tabu sobre a esquizofrenia. Quem tem esquizofrenia é somente aquelas pessoas que vivem em manicômio, né, que vivem internada. E não é isso. Pessoas que são tratadas, pessoas que são medicadas, que fazem o tratamento, podem ter uma vida normal. Então, na semana que vem nós vamos falar sobre esquizofrenia e você já pode mandar as suas perguntas para nós pelos endereços, pelos telefones aqui da TV Sul. O telefone é o 3551-7458, o 988-33-7458 e pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/tvsul. Posso dar uma sugestão? Pode. Quem quiser já ir entendendo um pouco o que é a esquizofrenia, eu recomendo vocês assistirem um filme maravilhoso que se chama Uma Mente Brilhante. Sim. Posso fazer essa recomendação? Ai, claro, claro. É que você me falou de filme, eu lembrei que era para eu falar aqui. Se quiser saber um pouquinho sobre o toque, certo. Tem um filme agora que saiu na Netflix que se chama Toque Toque. É um filme que conta que várias pessoas com vários tipos de toque se encontram nessa recepção de um psicólogo. E é de uma forma cômica, mas fica muito claro a identificação dos tipos de toque. Assim, quem quiser entender um pouco mais, assiste esse filme também. Então, fica aí então para você de casa a recomendação destes dois filmes. Toque Toque, no Netflix, que fala sobre o toque, e esse filme maravilhoso de 1999, Uma Mente Brilhante, que fala sobre a esquizofrenia. Jornal TV Sul e Mente em Foco também é cultura. Raquel, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui para a gente falar um pouco sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Obrigada a vocês. E já mande suas perguntas na semana que vem para nós falarmos sobre esquizofrenia.